tudo bem? Boa noite. Vamos começar o nosso webinário aqui. Você que está chegando agora. Hoje o tema da nossa aula vai ser bem bacana, que é sobre ego. Sim, ego. E como que o ego pode atrapalhar a nossa vida? O que que o ego faz e o que que realmente é o ego, né? Então eu quero explicar aqui nesse webinário hoje o que realmente é o ego e qual o problema do ego em nossa vida. Então, convido a você para participar, deixa a sua pergunta, que eu faço questão de responder, deixa o seu comentário e vamos hoje assim, ó, descobrir como o ego pode atrapalhar a nossa vida e como identificá-lo. Porque a partir do momento que a gente identifica qualquer comportamento, a gente parte para a mudança. Porque eu vejo muitas pessoas, elas querem mudar e elas querem botar coisas novas em cima sem identificar o comportamento antigo. Então é importante identificar quais são as tuas limitações, quais são os teus medos, quais são as tuas dificuldades, né? O que que o ego anda falando para você, o que que é esse tal de ego, Andresa, para que tu possa, quando identificar e sabendo o que é o ego, você realmente possa ir lá e mudar isso aí, ou dar os primeiros passos para a mudança, né? Porque é muito importante também a gente identificar que nós não mudamos do dia para a noite, nós identificamos e seguimos um caminho, uma trajetória. Então vamos lá. Quem é o ego? O ego é o teu maior inimigo. O ego é aquela conversa que você tem internamente todo o tempo dentro da sua mente. Muitas pessoas, elas nem conseguem muitas vezes identificar o que é ela e o que é o ego. O que se é ela que está pensando, aquele fluxo de pensamentos constante, ou se é ela realmente que está produzindo. Tá, mas Andresa, eu e esses pensamentos não somos a mesma coisa? Não. Não, porque pensar é uma coisa, ter atividade cerebral é outra. E é aí dessa atividade cerebral que se forma o ego. Eu diria que o ego também é as tuas crenças, já que o ego se compõe, se forma de tudo aquilo que a gente ouviu e sentiu, de tudo aquilo que a gente acredita como verdade. Então o ego também se compõe das nossas crenças, da maneira que nós vemos o mundo, porque o ego ele quer sempre ter razão. O ego ele se fortalece quando ele conta uma história e ele aquela história, sabe quando você justifica por que você não fez tal coisa e você poderia ter feito diferente? Isso é o ego. É essa história, essa forma de se justificar. Então o ego, ele é muito, na verdade ele é muito, eu quero usar a palavra certa aqui contigo. O ego, ele age de forma muito sutil e por isso que algumas pessoas têm muita dificuldade para interpretar o que é o ego. Então vamos lá, uma dica aí para a gente interpretar o ego, tá? O ego se identifica com as situações e com as coisas. O ego se identifica com o comportamento de outras pessoas. Vamos pegar um exemplo, vamos na prática aqui. Alguém faz alguma coisa para você e você se incomoda, tá? Fica incomodado com o comportamento da outra pessoa e traz aquele sentimento tóxico para você. Julga a pessoa, critica porque ela agiu daquela maneira e você fica muito doído e dolorido, né, com aquela situação. É o ego entrando em ação. Por quê? Porque o ego é apegado. Bom, a outra pessoa agiu errado. Vamos pegar um exemplo. A pessoa agiu errado mesmo, mas o comportamento é dela e o sentimento é meu. Mas como o ego faz essa identificação, o que acontece? A pessoa fica presa àquilo ali, fica presa àquele sentimento. E talvez ela tivesse bem, num dia bem legal, ela está se sentindo bem, mas aí alguém agiu de uma forma não tão bacana com ela
e ela não conseguiu dizer, o comportamento da pessoa e o sentimento é meu. Não, aquela pessoa fez aquilo contra mim. Aquela pessoa está agindo daquela maneira porque ela não gosta de mim. Aquela pessoa é grosseira comigo porque ela é assim somente comigo. Essa é a identificação. Isso é o apego. Isso é o ego entrando em ação. Até mesmo nos nossos relacionamentos, né? Quando nós dissemos assim, a minha mãe, a minha filha, o meu marido, é uma posse. Aí está a identificação. Aí o marido faz alguma coisa que não é, de novo, não é um comportamento legal e a pessoa traz para ela de novo. É como se ele não gostasse daquela pessoa. Isso é o ego entrando em ação. Porque o ego, ele sempre vai se identificar. E aí ele faz com que você não viva aqui no momento presente. O ego, ele não deixa tu viver do teu ser, que é uma das coisas que eu trabalho dentro dos meus processos de coach, dentro dos meus treinamentos, a questão do ser, de viver o ser. Ai, Andresa, o que é viver o ser? É tudo aquilo que tu sente, aquilo que tu faz, estando completamente no presente. E olha só, de novo, o ego impossibilita que as pessoas vivam o ser, porque elas não estão 100% no presente. Porque o ego, ele é inimigo do momento presente. Porque já que ele se compõe de crenças, de pensamentos, ou ele vai estar lá no futuro adiantado, ou ele está lá no presente, identificado com as emoções do presente, não, do passado. Ele vai estar lá se identificando com as emoções do passado ou do futuro. Então o único lugar que ele não está é aqui no agora. Como é que você sabe que é o teu ego? Quando você quer ter a certeza do que vai acontecer amanhã, quando você quer ter a certeza do que vai acontecer no final do mês, você precisa estar seguro, saber o que vai acontecer. Isso é o ego entrando em ação. E aí provavelmente você vai dizer assim, mas como que eu não vou saber? Como que eu não vou ter uma previsão? Como é que eu não vou ter a segurança do que vai acontecer amanhã? De novo o ego entrando em ação, porque ele está contando uma história para você, para se justificando o porquê que você precisa saber o que vai acontecer no final do mês. Ego. Ou aquelas pessoas assim também, que elas estão lá no passado, né? Geralmente se vitimizando. Por quê? Fulano fez isso para mim, então eu não consigo ir adiante porque eu me sinto dolorida do que aconteceu, ou eu fui abandonada, eu fui traída, ou o meu chefe não é um bom chefe, ele não gosta de mim. Novamente, o quê? O ego entrando em ação, porque a pessoa não está aqui no agora. Bom, teve o comportamento lá atrás? Teve, mas o que eu posso fazer hoje para mudar isso? O que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso agir para que isso não aconteça? Aí eu estou de fato aqui no momento presente. E é tudo que o ego quer, que você não esteja no momento presente, porque ele continua tendo as identificações. Sempre que você identificar um pensamento egóico, o que você pode fazer? Sorrir. Você tem que arrumar formas de ir eliminando o ego aos poucos. Eu não diria dizer assim, matar o ego, porque é importante a gente identificar o que é o ego e fazer as mudanças, né? Porque se você não tem nada para mudar, pense bem, você não tem por que crescer, e aí você está parado. Então é interessante sim mudar. E interessante também, olha só, aprender, observar, saber o que é o ego, o que não é o ego. Uma outra coisa sobre ego, né, para identificar ego, já que hoje esse binário aqui, para você talvez que esteja entrando agora, nós estamos falando somente sobre ego. Gente, para uma vida extraordinária, é muito importante a gente identificar o ego. Eu hoje posso dizer que vivo uma vida extraordinária, mas primeiro eu tive que aprender a identificar o meu ego, saber aí o que era o ego, né? E posso te dizer que o meu ego era bem aflorado, mas a partir do momento que eu comecei a identificar e aprendi o que era ego, a minha vida foi muito rápido, tanto que
Hoje, um dos meus hábitos, o que é? É o autoconhecimento, é saber me conhecer a todo tempo e a todo momento. Eu vejo, dei uma fugidinha aqui do ego, mas vamos fazer um parênteses aqui. Eu vejo muitas pessoas querendo ter sucesso na vida, querendo ter prosperidade, querendo ganhar mais dinheiro. E, gente, entenda uma coisa. Você, seja qual for a tua profissão, qual for a tua área, se você não identificar os comportamentos que te atrapalham, você não vai chegar na vida dos teus sonhos. Se você não identificar qual é a erva daninha que está matando o teu jardim nunca vai florescer. E você precisa identificar, você precisa saber quem é, o que é, que comportamento é. E quando você identifica o ego, a prosperidade começa a chegar na tua vida. Por quê? Porque você começa a mudar, você começa a ter novos comportamentos e aí você começa a ter uma performance melhor e a ter pequenos casos de sucesso na tua vida. E olha só, sucesso, gera mais sucesso. E você vai se moldando e vai trabalhando e vai buscando, vai eliminando, vai reformulando algumas crenças e a tua vida vai acontecendo. Eu vou te dizer uma coisa, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, porque se você quer ter sucesso na vida, preste bem atenção. Você tem que trabalhar duro dentro de você. Você tem que se conhecer e saber o que você precisa mudar, porque senão você não consegue atingir aquele sucesso que você quer ou aquela meta que você quer. Eu vejo muita gente estabelecendo metas desafiadoras e não conseguindo atingir, sabe por quê? Porque não identifica os comportamentos que precisa mudar, não identifica o que é um ego. Quais são as crenças? E muitas vezes tu chega e comenta para a pessoa, tá, mas tu já tá te conhecendo, tu tá sabendo qual é a crença que hoje mais te impossibilita de crescer, qual é a história que tu conta, ó, a história, o ego entrando em ação de novo, qual é a história que tu conta para ti todos os dias de manhã para não fazer o que tem que fazer? Qual é a história que tu conta da tua vida para o teu relacionamento não dar certo? Qual é a história que tu conta para tu não ter um bom relacionamento com teus filhos? Qual é a história que tu conta para não ter um financeiro organizado, um financeiro legal? Qual é a história que tu tem contado todos os dias para ti? Esse é o teu ego. É aí é que tá. Só que as pessoas não querem pararem, elas não querem pararem para olhar para a vida delas, não querem olhar para si, estão sempre correndo desesperadamente, fazendo. Sabe quando que vai ter sucesso? Nunca. Tu chega e diz para uma pessoa, faz um curso, compra um livro. E eu vejo muita pessoa dizendo assim, se não é em PDF, não quero. Gente, você quer ser próspero, mas você não quer investir às vezes R$40 num livro? Você não quer investir num curso? Não quer se trabalhar, acha que tudo é bobagem? Ego entrando em ação. Aquele que diz que não precisa, então tem a vida dos sonhos? Já tem a vida dos sonhos, já está bem financeiramente, dorme bem tranquilamente à noite, não tem problemas financeiros, tem o salário que quer, faz as viagens que quer, tá tudo certo. Aí sim. Não tem problemas com o filho, não tem problemas no relacionamento com a esposa ou com o marido, não tem problemas no seu trabalho, com o comportamento de outros colegas, não reage diante ao comportamento de outras pessoas. Essa pessoa sim, mas a gente sabe que a realidade não é assim. Mas o que as pessoas dizem? Não preciso disso, isso não é pra mim. Ego. O ego diz assim pra ela, não investe porque isso é uma balela. Não investe porque você não vai ter dinheiro depois. Não investe porque você não vai conseguir. Ou a pessoa muitas vezes vai lá, investe e não bota em prática, porque o ego dizendo, não faz isso que não vai dar certo. Não faz isso que é bobagem. É o ego entrando em ação, trazendo a identificação. E a pessoa faz o quê? Não faz, compra aquela ideia. E aí depois ela quer ser próspera, depois ela quer ter sucesso na carreira dela. Enquanto não identificar os comportamentos, enquanto não identificar, não consegue mudar. E eu tô te dizendo isso por experiência própria, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi. Durante 41 anos da minha vida, eu tinha comportamentos que me comprometiam. E não quer dizer que eu tenho todos os comportamentos perfeitos, que não.
Eu me trabalho diariamente. Algumas áreas da minha vida eu sou top, outras ainda eu estou buscando cada vez melhorar mais, me aprimorar, descobrir as crenças, o que o ego me diz, quais são as justificativas que ele me conta. Sim! Então, assim, nem quero a perfeição. Senão eu paro de crescer, eu paro de me desenvolver. E não é isso. Para a gente realizar os nossos sonhos, nossos maiores sonhos, nós precisamos nos conhecer e saber o que nós precisamos melhorar, saber o que nós precisamos nos tornar, quem nós queremos nos tornar, quais são as nossas dificuldades, saber onde que a gente está aqui, no agora, no presente, para ir buscar aquilo que a gente quer. E aí a vida acontece. Quando a gente um desses passos é descobrindo o ego. Ego, crença, tá tudo ali emaranhado. Tudo aquilo que tu diz como verdade, toda aquela história que tu justifica. E eu sei bem de carteirinha o que é isso. Sei muito bem. Até 41 anos atrás, faz 2 anos que eu sou formada em Master Coach, eu posso dizer que o ego era dominante na minha vida. Sim, eu era dona da verdade, eu era dona da razão, todo mundo estava tentando me enrolar, todo mundo estava tentando tirar um proveito meu. E ler pra quê? Estudar pra quê? Fazer curso pra quê? Estava tudo certo. Só que a minha vida não estava certa. Eu achava que ela estava. Então eu ia empurrando com a barriga, eu ia enrolando, até que um dia aconteceu algo que realmente me levou a querer mudar. Algo que me fez me sentir muita dor. Algo que fez eu chegar lá na estaca zero. Não foi fácil quebrar aos 40 anos, né? 1 ano eu passei chorando. Ficar totalmente endividada, ficar quebrada emocionalmente, financeiramente. 1 ano eu passei chorando na minha vida e o meu ego dizendo pra mim assim que eu era uma vítima daquela situação e que tinha vários culpados, mas eu não era culpada. E eu era a certa. Mas até que um dia apareceu algo na minha vida que me mostrou, mesmo que no início meio que duvidando, eu paguei o preço. Por quê? Porque quando o ego me disse que eu não precisava, eu parei e pensei assim: nossa, eu já tô quebrada. Eu já tô assim, achando que não tem mais solução. Já passei dos 40 anos. Não quero voltar mais para minha área administrativa. Formada em administração de empresas, não quero mais trabalhar nessa área. Quero fazer outra coisa da minha vida, mas não sei o que eu vou aprender com 41 anos. E aí entra um curso na minha vida que faz toda a diferença, que me faz repensar, me faz olhar para o presente e olhar para algumas falhas do passado e assumir a autorresponsabilidade da minha vida para cada vez mais ir matando o ego. Resultado? Vivo a minha vida hoje, uma vida que eu amo muito, que eu sou muito grata, uma vida de crescimento, uma vida de desenvolvimento, que a cada ano eu cresço mais, a cada ano acontecem coisas maravilhosas, extraordinárias na minha vida. Mas para isso eu tive que adquirir alguns hábitos. Eu tive que adquirir alguns hábitos para que eu mudasse. E um dos meus hábitos foi aprender a identificar o meu ego. Aprender a saber o que era o ego, o que era o meu ser. O que era o ser da Andresa? Como era viver o meu ser? E viver o ser é fazer tudo aquilo que a gente sente prazer, que a gente está no aqui e no agora, que a gente está tão concentrado, fazendo tão concentrado, tão compenetrado, que não existe nenhuma conversa mental, não existe nenhum diálogo mental dentro da minha cabeça. É como agora que eu tô aqui contigo, eu tô 100% contigo fazendo esse webinário e não tem nada na minha cabeça passando a não ser o que eu tô te contando aqui e agora. O único momento que existe na minha vida agora é esse. E se você parar para pensar, você que está aí do outro lado também que está me assistindo, o único momento que a gente pode mudar a nossa vida, que a gente pode transformar o nosso passado e até mesmo mudar o nosso futuro e construir um novo passado é aqui, no agora, no presente. O passado já passou, você não consegue mudar mais. O que está feito, está feito. E o futuro você pode construir hoje um futuro melhor.
construindo hoje com boas ações, estando aqui 100%, você constrói um futuro melhor e muda o passado. Porque quando você olhar para trás, você já construiu um novo passado. É assim a única maneira que tem de você mudar. Mas você tem que criar o hábito aí de conhecer então o seu ego, né? Qual é o seu comportamento egóico, qual é o seu comportamento que impossibilita você de crescer, de prosperar, de ter a vida que você quer. Eu vou te dizer uma outra coisa sobre o ser. O ser, ele vive na alegria. O ser, ele tá alegre por estar aqui no presente. O ser, ele tá grato por estar no aqui e no agora. O viver o ser é ter um sentimento profundo de gratidão pelo simples fato de acordar, pelo simples fato de respirar. Para você encontrar o ser, para você sentir o teu ser, você tem que viver a alegria. A alegria do ser vai sempre aparecer quando abandonamos a identificação com o ego. E o ego se identifica de várias maneiras. Vou te dizer mais uma maneira que o ego se identifica: com a comparação. O ego tende a comparar. Até eu fiz uma brincadeira final de semana num treinamento que eu dei em Londrina. Estava muito bacana. E tem uma das minhas alunas online, ela estava no treinamento e nós nos encontramos toda semana. E eu não sabia que ela era alta, né? E quando eu encontrei ela lá, linda, maravilhosa e alta, né? Eu digo, nossa, como você é alta? Eu disse pra ela, pela internet a gente não tem essa aula online que a gente faz, eu não tenho essa ideia não tinha essa ideia da altura, né? E aí eu brinquei e disse assim, como eu sou baixinha, isso é o meu ego. Porque eu fiz uma comparação, eu só sei que eu sou baixinha quando eu me comparo com uma pessoa que é alta. Eu só me comparei porque eu estava ao lado dela, porque eu vi que ela era alta. E automaticamente o ego entra. Então, são maneiras. Esse é um exemplo simples, né? Uma brincadeira. Mas que foi o meu ego dizendo para mim que eu era baixinha. Ele contou uma história ali para mim. Naquele exato momento, ele contou uma história. Ele contou a história que eu era baixinha, mas eu só sei que eu sou baixinha quando eu tô perto de uma pessoa alta. Porque se não existisse uma outra pessoa alta, eu não ia poder me comparar. Então o ego vive de comparações também. E ele te compara no trabalho, ele te compara nos relacionamentos, ele te compara em várias situações. O ego, ele tá sempre querendo, de novo, né, entrar em ação. E outra coisa que o ego faz, ele sempre equipara o ter com o ser. Porque a pessoa que tem o ego muito aflorado, o que acontece? Como o ser dela é muito baixo, porque quem tem o ego muito alto, tem muito diálogo mental e tem essas crenças inclusas aí junto com o ego, o que acontece? O ser da pessoa geralmente nem é vivido, o ser é muito baixo. O ser, a capacidade de sentir o agora, a capacidade de estar inteiro, né? De ser quem é, com as suas dificuldades, com as suas inferioridades, com as suas alegrias, porque cada um de nós é único, exclusivo. Nós somos a forma perfeita de Deus, únicos e exclusivos, mas como nós temos o ego, nós nos comparamos e achamos que não. Então muitas vezes nos sentimos inferiores a outras pessoas, o ego entrando em ação. E o que acontece? A pessoa não vive o ser dela. E aí o ego faz o seguinte, ele acha que a pessoa precisa ter, e o ter nos bens materiais, para ele poder ser. Por isso que a gente vê pessoas desesperadas comprando, né? Tem um problema num relacionamento, tem um problema no trabalho, a pessoa, ela acredita que ela tem que ir lá no shopping comprar para ela se sentir bem. Porque ela acha o quê? Que ela tendo, ela vai ser. Ou se eu tiver o último telefone da moda, eu vou ser mais importante, porque eu tenho. Ou se eu andar lá no meu carrão, eu também vou ser mais importante, porque eu tenho que mostrar aos outros. Então o ego sempre equipara o ter com o ser. E na verdade, a pessoa que não vive o ser, ela busca esses subsídios materiais
para ela se sentir importante. Muitas vezes para ela tapar, fazer a proteção dela do muro para tapar o sentimento que ela tem de inferioridade. Mas Andresa, e eu não vou poder ter as minhas coisas materiais, eu não vou poder buscar as minhas coisas materiais? Claro que vai, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que para você ser feliz, você não precisa ter tal coisa. Você precisa ser feliz com o que você tem hoje, no aqui e agora, para ter aquilo que você quer. Porque quando você vive o teu ser, você vai lá e faz. E a recompensa disso o que é? Merecimento. É o ter. Quando você dá 100% no seu trabalho, outras pessoas estão te reconhecendo. Mesmo que talvez não seja a pessoa que tu queira que te reconheça, mas outras pessoas estão te reconhecendo. E as oportunidades começam a aparecer. Então você vive o ser, vai lá e faz. Automaticamente você tem o ter, o merecimento. Mas o que acontece? As pessoas querem ter para ser. Então tem gente que faz e tem. Aquela roda incessante, sabe? Eu preciso... A pessoa está sempre na roda dos ratos, lá na corrida dos ratos, como diz Roberto Kiyosaki, né? Que as pessoas que se desesperam para ter as coisas, né? Se desesperam para ter os bens materiais. Tem gente que quando ganha um pouco mais de dinheiro, ela vai lá e já faz uma dívida a longo prazo, porque ela precisa ter aquilo ali para se sentir melhor. E ao invés dela parar e pensar que ela poderia investir aquele dinheiro, aplicar o dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por ela, não. Ela vai lá e busca o ter. Isso aí é o ego entrando em ação. Ela não consegue viver o ser dela. Viver o ser é estar no presente. Viver o ser é reconhecer as suas inferioridades e trabalhá-las, mas trabalhar internamente, trabalhar com autoconhecimento, saber quem você é, saber onde você está e saber o que você tem que fazer para poder trabalhar, para driblar, para domar o seu ego, como que você queira chamar, mas isso é viver o ser. Então olha só, o ego, recapitulando, vai viver então por meio da comparação, né? Ele vai se identificar em possuir. O ego sempre vai querer possuir para poder se sentir bem, né? E a essência lá do ego, o que é? O diálogo mental, aquela conversa que não se cala do lado do ouvido. Dentro dos meus processos de coach, dentro dos meus treinamentos, eu observo muito quando as pessoas têm o ego, quando elas têm a cabeça deitada, assim, sabe, pro lado. É quase que o ouvido colado no ombro, porque a pessoa tem aquela voz constante, ela tá sempre duvidando, então ela tá sempre assim, o diálogo dela é muito forte, ou senão ela tá assim, sempre, ou ela tá no futuro, ou ela tá no passado, tentando adivinhar o dia de amanhã. Uma pessoa que ela tá com a cabeça erguida, né, ela tá aqui, ela tá no agora, ela tá pensando, ela não está se identificando com as coisas, né, com apego. Andresa, o que você quer dizer com apego? Você acha que então que se eu sou apegada a alguma coisa eu tenho que me desapegar, sair doando? Não, desapego não é isso aí. Você não precisa não precisa doar o seu carro, o seu dinheiro. Não, não é isso. Apego é não se identificar com as coisas. Você pode ter as melhores coisas, mas você não precisa se identificar. E se identificar é assim, se hoje eu perco isso, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou infeliz, eu não estou bem porque eu não tenho aquele carro que eu queria, eu não tenho aquela roupa, aquele sapato que eu queria, eu não tenho aquele emprego ainda que eu gostaria de ter, aquele salário que eu gostaria de ter, então eu me sinto uma pessoa infeliz. Isso é o apego, né? Isso é identificação. Não, eu quero mudar. Eu quero conquistar os meus sonhos, eu quero buscar um trabalho melhor, eu quero ganhar bem, eu quero ter dinheiro para poder fazer viagens, para poder comprar boas roupas. Sim, mas eu me conheço e eu não sou apegado a isso. Eu curto isso, mas eu não tenho identificação. Se hoje eu não tenho, eu continuo sendo feliz. Porque quanto mais grato, quanto mais feliz eu sou, mais no presente eu tô. E quanto mais no presente eu tiver, o que acontece? Melhores coisas você atrai para sua vida. Gratidão é uma maneira de matar o ego. Porque aquele que realmente é grato,
ele não tá infeliz. Hoje mesmo eu tô escrevendo um livro sobre gratidão, como contando a minha história, como a gratidão mudou a minha vida, como que eu fiz para realmente sentir o sentimento de gratidão, porque é muito fácil a gente ser grato, da boca para fora, muito fácil a gente dizer obrigado, obrigada, isso aí é balela, é fácil, mas e produzir o sentimento mesmo, o ser lá de gratidão? Então na minha vida, eu conto dentro desse livro, que eu estou quase terminando, eu conto da minha descoberta da gratidão, o seguinte, que eu tinha muita dificuldade para agradecer, eu estava numa crise da minha vida, crise financeira, crise no relacionamento, um casamento que tinha sido desfeito, várias situações. Então, e me falava em gratidão, mas eu vou agradecer o quê? O que se a minha vida está acabada? Vou agradecer o que se a minha vida está... Tô ali, né? Tô no zero. E eu comecei a ler esse livro e eu comecei a agradecer, como dizia o livro, mas não era ainda de verdade, ainda não era o ser. E aí até que eu fui numa palestra, e eu nunca vou me esquecer dessa palestra, porque essa palestra mudou a minha vida, eu sou muito grata a esse senhor que palestrou. E ele disse algo que eu posso dizer, eu conto sempre para as pessoas, que foi um soco na minha cara, né? Não foi nenhum tapa, foi um soco. Porque quando ele abriu a palestra, uma pessoa com 90 anos e com uma memória, uma disposição incrível. E a primeira coisa que ele fala é gratidão. E ele pergunta, você já agradeceu hoje pelo fato de enxergar? Eu parei, é verdade. E se eu não enxergasse, né? Você já agradeceu hoje por ter a saúde perfeita? Você agradeceu hoje pelos seus pés, pelo fato de você ter vindo até aqui, poder caminhar? Você já agradeceu o fato de respirar? Então, nesse meu e-book eu conto e dou as técnicas que eu usei para sentir o sentimento de gratidão. E isso é viver o ser. E assim nós vamos mudando a nossa história. E nós vamos eliminando aí o ego, né? E vamos tendo uma vida um pouco melhor e com certeza conquistando os nossos sonhos. Eu falo um pouquinho disso também num e-book que eu fiz agora há pouco, que é um guia prático para procrastinação. Se você procurar aí nas minhas redes sociais, tá lá o link, é um e-book gratuito, tá? Bem bacana. Muita gente está gostando, as pessoas já estão dizendo para mim, contando aí, né? O quanto estamos identificando, por que procrastino, né? E o que fazer para mudar. Então, gente, é trazer sempre o autoconhecimento para a mudança. Isso faz a gente mudar. E como eu estava falando, né? A gratidão é uma maneira de matando o ego, porque nós precisamos ser felizes no aqui e no agora para ter uma vida próspera. Porque hoje o que as pessoas procuram é prosperidade, né? Só que a prosperidade, ela não é só bens materiais, porque não adianta você ser milionário, você ser rico. Você entende também que eles são outros seres humanos, que eles têm deficiências, né? Que eles têm problemas. Então você vive de forma espiritual quando você tem um bom relacionamento conjugal, quando você vive em harmonia com a sua esposa, com seu esposo, quando você tem intimidade, quando você tem amizade, quando você tem carinho, quando você respeita a individualidade do outro, quando você respeita o espaço do outro e você está vivendo de forma espiritual. Quando você profetiza na vida do seu esposo, quantas vezes por dia você diz para o seu esposo ou para a sua esposa que você ama ele? Quantas vezes você profetiza na vida dele ou na vida dela, fala dos sonhos dele, participa das necessidades emocionais, ou o teu ego está entrando em ação, reagindo aos comportamentos dele? Bom, ele não me beija, eu também não vou beijar ele. Ele não pergunta do meu dia, eu também não vou perguntar do dia dele. Ele não me abraça, eu também não vou abraçar. Ele só reclama, eu também vou reclamar. O ego novamente entrando em ação, o ego presente ali. E quanto que você participa aí das necessidades emocionais do seu filho, da sua filha, o quanto que você olha nos olhos dele e diz: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te aceito da maneira como você é, você faz parte de mim, né? Eu te trouxe esse mundo
profetiza na vida do seu filho, profetiza na vida da sua filha, né? Nos sonhos dela, e não o ego entrando em ação querendo que seu filho seja aquilo que você quer que ele seja, para que você se sinta bem em relação a ele, mas não que ele se sinta bem em relação a ele mesmo. Então você quer estar controlando o comportamento de outras pessoas, o ego entrando de novo em ação, né? Então quanto que você tem hoje profetizado na vida do seu filho e da sua filha, quanto que você tem beijado ele, quanto tem dado carinho, ou tem deixado ele na frente de uma televisão, na frente de um celular, na frente de um videogame, que são maneiras muito fáceis de estar educando um filho, né? Entre aspas, porque depois os problemas começam a surgir. Como você tem amado o seu filho e a sua filha, né? Isso é viver o ser. Isso é estar na espiritualidade, isso é estar em equilíbrio. Como é a sua vida aí social, como é o seu pilar de saúde, você cuida do que você coloca na sua boca, você é uma pessoa que tem energia, que você tem disposição, ou vive cansado, vive reclamando de novo, ego, mas não faz nada para mudar, ou é alguém que está sempre cheio de dores, porque existe conflito mental, existe o ego, todo tempo contando uma história ali. Como é o teu servir? Você é uma pessoa que serve outras pessoas, que ajuda outros seres humanos a crescer, a se desenvolver, doa o seu tempo, ajuda a instituição carente. Como é esse pilar aí da sua vida, né? Como é que você olha de forma equilibrada as suas finanças, o seu intelectual? Você investe no seu intelectual, você é uma pessoa que lê, bota em prática o que aprendeu, ou você é só um acumulador de conhecimentos, né? Que é diferente de sabedoria, que é aquele que só conhece, mas não aplica na sua vida, que diferente da sabedoria, você, quando é sábio, você aplica, você usa, né? Você vai lá e faz. Como é isso na sua vida? Como é aí seu profissional? Você é um profissional de excelência, você é alguém que dá o seu melhor, não está reagindo aos comportamentos dos outros, novamente do chefe ou de qualquer outra pessoa. Você está ciente daquilo que você quer, você tem um objetivo, um foco definido, uma concentração naquilo que você quer, porque você sabe, você deve me acompanhar aqui no meu canal do YouTube, você assiste outros vídeos meus, tudo que você foca, você aumenta o nível de energia, porque a energia flui para onde está concentrada a sua mente, o seu pensamento. Você tem feito isso, você está aí no controle daquilo que você quer. Isso é viver de forma espiritualizada, isso é viver o teu ser e não viver em cima do teu ego. E pode ter certeza que o que te limita hoje a crescer é o ego. É o ego. E o ego está ligado às tuas crenças e ligada àquilo como você enxerga a sua vida. Porque crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. É como você enxerga o seu mundo. Mas eu aqui, Andresa, enxergo aqui onde eu estou de várias maneiras. E vem uma outra pessoa que enxerga de outra maneira. Mas não é porque eu enxergo de uma certa maneira que eu sou a única certa ou que eu sou a dona da verdade. Não. E aí é o ego de novo, novamente entrando em ação. Então faça essas perguntas para você, para você poder identificar o que é o seu ego, principalmente para você descobrir como que você pode se livrar do seu ego. Se existisse hoje uma maneira de você, que está aí do outro lado me assistindo agora, como seria essa maneira de você se livrar do seu ego? E eu posso te dizer aqui, como que hoje você pode se livrar do seu ego? Eu posso te dizer para que você possa ir praticando. Lembre-se, você tem que treinar, ser persistente, trabalhar duro dentro de você. Porque se é um lugar que precisa ser mudado, é duro, trabalhar duro dentro de você. Eu sempre digo isso dentro dos meus treinamentos. As pessoas estão querendo trabalhar muito duro lá fora. E eu sempre falo, trabalhe duro dentro de você. Quando eu entendi essa frase, eu transformei a minha vida. Porque se tem um lugar que todos os dias eu trabalho duro, é dentro de mim. Mas vamos lá. Como se livrar do seu ego? Como você identificar esse ego para você poder ir transformando a sua vida
e buscando os seus sonhos, porque você é merecedor de realizar os seus sonhos. Todos nós somos merecedores de realizar os nossos sonhos e viver aí as promessas de Deus, viver o que Deus tem para nós, independente da sua crença ou não. Qual é os seus sonhos, né? Então, para poder viver os seus sonhos, o que você tem que fazer? Identificar as suas crenças e o seu ego. E como que você pode identificar o seu ego? Vamos lá para o ego. Você pode estar consciente no momento presente, você pode estar no aqui e agora. Vou te dar uma dica bem simples. Só o fato de respirar, você já está no presente. Sabe quando você está tumultuado, está com a cabeça cheia, está lá com a cabeça fervendo, cheio de situações que estão fazendo tu te identificar com elas? Tu faz o quê? Tu para. Simplesmente faz isso. Respira. Respira aí do outro lado agora. Você vai ver a beleza, o que é respirar. Te faz estar no momento consciente. E eu vou te dizer, o ego é incompatível com o momento presente. O ego não vive de presente. O ego não suporta o presente. O ego não se identifica com o presente. Então, respirar é uma maneira de você estar consciente. Uma outra dica que eu vou dizer para você. Nos seus relacionamentos, quando algo acontecer que você tá louco para brigar, tá cheio de raiva, tá lá com a história formada do ego, não brigue. Respira fundo, não haja na emoção, dá uma volta, pense bem, respira, faz um exercício físico, vai lá, pega um caderno e escreve. E aí você está matando o teu ego. Olha só, uma das maneiras bem legais também de matar o ego é o autoconhecimento, é estudar, é conhecimento e sabedoria. Quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, melhor você fica. Tire um horário do dia para estudar, para você escutar vídeo, ou ver ou ouvir vídeo. Hoje a gente tem vários recursos aí, a internet, gente dando muito conhecimento, gente divulgando bastante coisa legal, bastante coisa bacana. Aqui no meu canal do YouTube mesmo, eu tenho lá estudo do livro do Napoleão Hill, Pensa em Riqueza. Eu tenho o Mentes Milionárias, que é um estudo de um outro livro ali, comprovando cientificamente como que a pessoa pode se tornar próspera. Eu falo conversando com a coach, como vender mais. Eu tenho tanta coisa aqui no meu canal, tanto material legal, tanto material bom, que hoje as pessoas podem trazer esse conhecimento e aplicando. De novo, não adianta só você querer só saber e não aplicar. Você precisa aplicar na sua vida. Para que você realmente você mudar o que você precisa, né? Se você quer atrair sucesso para a sua vida, se você quer ter sucesso na vida, e eu acredito que todos nós queremos isso, né? Você precisa estar pronto, receptivo para o sucesso. Você precisa se trabalhar. Você precisa trazer conhecimento, fazer curso, se autoconhecer, transformar os seus pensamentos, porque pensamento é energia. Sim, concentração num pensamento, naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. E geralmente o ego está contando uma história para aquilo que você não quer. E ele te traz como para preguiça. Eu deixo para amanhã. Não, isso não é para mim. Eu não sou capaz disso. Isso é o teu ego entrando em ação. E aí você deixa de fazer o que precisa ser feito e deixa principalmente de viver uma vida extraordinária, que todos nós merecemos ter essa vida extraordinária. Todos nós merecemos essa vida extraordinária. Todos nós precisamos identificar o nosso ego. E principalmente, gente, identificar que nós não somos as nossas emoções.
Pense nisso, nós não somos as nossas emoções. Nós não somos. Nós somos quem nós queremos ser, quem nós decidimos ser. Quem você quer ser? O que realmente você quer da sua vida? Já parou para pensar nisso? E aí, talvez quando você pense nisso, o seu ego vai vir e vai entrar em ação. Porque ele vai dizer assim, não, isso não é para você. Isso não é para você, você não vai ser capaz disso. Mas eu vou te dizer uma coisa, você é capaz de ser tudo que você quiser ser. Você é capaz de construir tudo que você quiser construir. Claro que você precisa identificar o seu ego, viver o seu ser, viver aqui o agora. E aí você consegue. Eu, Andresa, se eu olhar para trás e pensar, se eu olhar um pouquinho para trás, para o meu passado, eu olhar aí para alguns anos que eu ia ser capaz de escrever um livro, nunca que eu ia imaginar isso. Mas essa autodescoberta, essa busca comigo mesmo fez com que eu realmente mudasse, me transformasse. E hoje eu faço isso, assim, eu vivo o meu ser. Se tem algo que eu tenho prazer em fazer, assim, é estudar, me trabalhar e compartilhar esse conhecimento com vocês. Quando as pessoas colocam para mim dentro do meu canal do YouTube ou dentro dos grupos que eu tenho no WhatsApp, onde eu compartilho também conhecimento, ou lá no meu site, e as pessoas dizem para mim, Andresa, eu te amo, Andresa, obrigado pelos ensinamentos, Andresa, você está transformando a minha vida, Andresa, você está sendo instrumento de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, é muita gratidão. É muita gratidão a quem me ensinou primeiramente, né? A quem me mostrou que era possível, aos meus mentores, as pessoas que me treinaram, que me treinam. É muita gratidão. E muita gratidão por me trabalhar todos os dias para poder ajudar outras vidas. E por ter melhorado a minha vida. Por ter melhorado como ser humano, né? Como mãe, como filha, como irmã, para ser uma pessoa melhor para outras pessoas e principalmente para mim, para ser melhor comigo mesmo. Porque quando o ego é aflorado, ele não é bom. Ele não é bom conosco. Ele nos maltrata. Ele faz a gente se sentir inferiores. E você diz assim, talvez, mas eu conheço tanta gente arrogante, você acha que essa pessoa tem um sentimento talvez de inferioridade? Acho. Pela minha experiência, hoje eu vejo que a pessoa só cria uma muralha para se defender. Às vezes a pessoa pode ser grosseira, tu olha, ela tem uma pinta de metida, mas ela só criou uma muralha para ela se defender, para que as pessoas não possam ver quem é ela. E é o ego, porque o ego, gente, ele vive de conteúdo do passado, né? O ego vive de todas as nossas experiências, ele vive de tudo que a gente viveu, das nossas lembranças, das nossas dores. Por isso que eu falei logo no início que o ego tem muito a ver com as nossas crenças, né? Porque das nossas experiências passadas que formam as nossas crenças, né? Por isso está muito vinculado, né, ao nosso conteúdo passado. Então, sair do ego é sair da identificação com esse conteúdo. E eliminar o ego ou domar o ego, como você, né, vai definir. Mas sempre lembre-se que a decisão é sua. Você primeiro tem que identificar, mas você sempre vai decidir o que você pode fazer e o que você pode não fazer. Tudo aquilo que a gente acredita como verdade, a gente pode fazer. O problema também, gente, é que as pessoas querem fazer hoje e querem o resultado amanhã. Não faça isso com você. Viva no agora. Porque o ego quer que você já tenha certeza do que vai acontecer amanhã. Lembre-se que o ego, ele se compõe aí do passado e do futuro, né? Ele quer estar fazendo a pessoa arrumar um meio para saber como é que vai ser amanhã, né? Ele quer ter a certeza, né? Ele quer
Ele quer ter sempre a certeza do que vai acontecer lá no futuro. E é isso que o ego vive do tempo, né? Das lembranças passadas e da certeza, né? E aí, o ego, ele tá no tempo, todo o tempo, né? E quanto mais forte o ego é, olha só que interessante, quanto mais forte o ego é, mais controle o tempo tem em nossa vida, né? Aquela urgência que a pessoa tem de ser para amanhã, aquela urgência que a pessoa tem, aquela necessidade de estar sempre fazendo tudo muito rápido. Isso aí é o ego também entrando em ação, né? O ego, ele está muito identificado com o tempo e além de estar muito identificado assim, observe se você é uma pessoa que tem a necessidade de tudo ter que ser para amanhã, de tudo ter que ser para depois da manhã, tem que ser urgente, vamos lá, faz, acontece, dá. E sabe aquelas pessoas que você conhece que tu não consegue nem respirar perto da pessoa porque a pessoa tá a mil pelo Brasil e ela tá ligada todo o tempo lá no fazer, o ego dela é aflorado. Se você é assim, pode ter certeza. Todos nós temos ego. Isso também é bom a gente já deixar claro, né? Não somos tão espiritualizados assim para não ter um ego tão aflorado. Mas o primeiro passo é identificar. Lembre-se de respirar, lembre-se lembre-se de estar aqui no momento presente, que você vai estar controlando, domando, dominando aí o teu ego, né? Outra coisa que eu quero dizer para você, né? Pra gente finalizar aqui nosso webinário, que foi fantástico falar sobre ego, eu adoro falar sobre ego, porque eu aprendo também, né? Quando eu tô dando um treinamento, quando eu tô escrevendo, ou quando eu tô aqui gravando os vídeos, ou quando eu tô aqui dando esse binário e outros, né? Que eu já fiz aí sobre Encontro Milionário, que é um treinamento que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, eu estou aprendendo todo o tempo. E isso é muito bacana, é muito bacana. Então, uma última dica que eu quero te falar, né? Sobre o ego, né? Quero te falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre expectativa, arrependimento, culpa. São disfunções do estado da consciência, né? E ela tá presa no tempo. E se são disfunções, né? Porque ela tá ligada às emoções ali. Isso tudo são emoções. Isso tudo é o ego. Que o ego se identifica com a emoção. Lembre-se, você não é as suas emoções. Você não é as suas emoções. Você é aquilo que você quer ser. Que você decide hoje ser. Só que você precisa se autoconhecer para decidir quem você quer ser e, principalmente, identificar quais são as suas inferioridades e o que você precisa melhorar. O que você precisa crescer. Qual é a tua missão contigo mesmo? Está nas tuas inferioridades. Quando você faz isso, você cresce, você se desenvolve. Eu fiz isso comigo. Quando eu te contei que eu era tímida, o que eu tenho que trabalhar? Que eu tinha não, né? O que eu tenho que trabalhar comigo? A minha questão da minha insegurança. Andresa, tu era insegura? Eu vou te dizer que algumas áreas da minha vida ainda sou, mas me trabalho todo o tempo, invisto em mim, identifico o que é o ego, estar atento, estar no presente, e aí você vai trabalhando. Você está sempre trabalhando, e você está sempre melhorando, e você está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Adorei estar aqui contigo hoje, adorei esse momento incrível aqui para falar sobre ego, aprendi mais um pouco, falei para você tudo que eu aprendo, tudo que eu vivi na minha vida. Eu sempre digo também dentro dos meus treinamentos que eu jamais falo uma coisa que só está no campo da teoria para mim, que eu não tenha vivenciado. Dentro dos meus treinamentos, eu tenho treinamento Construindo uma Mente para o Sucesso. Esse treinamento é fantástico, fenomenal. E agora eu vou estar com ele na Bahia, dia 9 e 10, né? E vai estar com aquele pessoal incrível lá da Bahia. Bahia, adoro vocês. Eu tenho muitos clientes na Bahia, muitos clientes. Estou indo para lá agora. E eu quero dizer para você assim o seguinte:
que a gente tem que olhar para nós todo o tempo, a gente tem que crescer. Mas o que eu ia te falar era o seguinte, ó, fui elogiar meus clientes da Bahia e faltou sair do momento presente. Mas eu quero te dizer o seguinte, esse meu treinamento, né, construindo uma mente para o sucesso, como eu estava te falando, voltando, eu quero te dizer o seguinte, que quando eu falo dentro dos meus treinamentos, eu sempre falo que eu só falo o que eu vivo, o que eu experiencio, tá? Sem medo de falhar, sem medo de errar, como agora aqui, né? A gente tem os nossos momentos. Então, jamais eu vou falar para você algo que eu não tenha vivido ou que eu não tenha experienciado. Algo que só tenha ficado aí no campo do conhecimento e não tenha se tornado sabedoria. Então, nos meus treinamentos e nesse treinamento Construindo uma Mente para o Sucesso, a gente trabalha as crenças, né? Todo o tempo as crenças, descobrindo, dando o caminho e reformulando. Lembre-se que as crenças estão totalmente ligadas ao ego, né? Então é muito importante descobrir as crenças para ir descobrindo o ego. Então eu só falo para você aquilo que eu vivencio, aquilo que eu experienciei na minha vida, que eu experiencio, né? Porque eu sempre digo também dentro dos meus treinamentos, e nesse aí que eu vou estar na Bahia agora, 9 e 10, eu estava em Londrina, final de semana, agora indo para Bahia, eu sempre digo assim, ó, foram 41 anos, né, de comportamentos confusos, comportamento do ego aflorado, contra 2 anos, né, de mudanças, e eu transformei a minha vida em 2 anos. Meu Deus, quando eu olho para trás é muita gratidão. Quem eu era e quem eu decidi ser. Quem eu me transformei, não só financeiramente, emocionalmente, como mãe, como filha, como empresária. Isso é fantástico. Teve alguns momentos que doeu? Talvez sim, mas o tamanho da minha gratidão e do tamanho das coisas maravilhosas que têm acontecido na minha vida, vale a pena. A minha pergunta para você aqui, para a gente finalizar esse webinário: quem você quer ser? Quem você quer se tornar? Que comportamentos você precisa eliminar na sua vida hoje para que você tenha resultados melhores? Quem você precisa se tornar? Quem você quer ser? O que você precisa mudar? Qual é o diálogo mental mais forte que você tem? Qual é a crença que te limita? Pode ter certeza que quando você botar no papel isso aí, vai ser a primeira etapa aí para você ter uma mudança de vida, para uma vida aí extraordinária. Quero te desejar uma boa noite, foi ótimo, maravilhoso estar aqui com você e que você tenha gostado desse webinário aí, que tenha feito a diferença na sua vida. Um grande beijo e deixa as tuas respostas, deixa os teus comentários aí.